Uma pessoa excelente, o que é? Uma pessoa excelente é aquela que vai além do óbvio. Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que a obrigação. Cuidado. Fazer mais do que a obrigação não é trabalhar sem salário, trabalhar sem recurso. Trabalhar fazendo mais do que a obrigação é ter a obrigação como ponto de partida e não como ponto de chegada. Uma pessoa excelente é aquela que parte da obrigação e não chega na obrigação. A obrigação é da onde você segue no começo e não ao local onde alcança ao final. Você conhece gente excelente. Você conhece professor excelente, você conhece família excelente, você conhece médico ou médico excelente, conhece garçom excelente. Qual o garçom que você gosta? Agora que a gente está podendo voltar aos poucos em alguns lugares, para nós, o que é um garçom que a gente aprecia? Aquele que faz mais do que a obrigação. Qual é a obrigação do garçom? Anotar teu pedido, indicar um lugar, trazer as coisas no final. Anota. Qual é o garçom que você gosta de ser atendido? Aquele que faz mais do que a obrigação, que sugere coisas para você, que te indica um lugar, que é capaz de ficar próximo, mas não ao lado, ouvindo a conversa, que dá dica para você, que entende um pouco o que você aprecia. Por exemplo, aquele garçom, e você já encontrou, garçom ou garçonete, que você chega num lugar, você está ali num casal, seja qual for, pedem 2 pratos, e aí o garçom diz assim: olha, aqui a comida, o prato é bem servido. Um prato só dá para 2. Você fica olhando, pensando assim, mas o cara tá louco. Por que ele vai dizer uma coisa dessa? Pois eles vão ganhar menos se ele fizer isso. Não. Porque primeiro que a comida será de fato suficiente num único prato. E ao dizer isso, não precisa pedir 2, porque um prato é suficiente para ambos. Ele te captura, fideliza. E aí você volta. E em vez de ter uma única refeição naquele lugar, se tem uma coisa que você quer, é voltar lá outras vezes. É interessante. É aquela pessoa que é excelente. Há uns 6 anos, nós estamos voltando de São João da Boa Vista, uma ótima cidade, quase na fronteira de São Paulo com Minas, né, em outro lado de Minas. E a atividade terminou 9h30 da noite, mas naquele momento não havia pandemia. E ao final havia uma sessão de autógrafos de quem tinha livro, havia sessão de fotos, coisa que hoje nós, por enquanto, não podemos fazer. E nesse sentido, naquele momento, saí eu, depois que a palestra terminou, para os autógrafos e fotos, e tudo terminou perto das 11h30 da noite. E nós com uma fome danada, querendo comer alguma coisa, a gente tinha tomado um lanche na hora que chegou, mas já estava muito tarde. Saímos de São João da Boa Vista, pegamos a estrada, a SP 340, que é uma ótima estrada, que sai em Campinas e depois para pegar a Bandeirantes, e nada aberto na estrada. Todos os postos já fechados no horário que a gente passou. Conseguimos entrar na Bandeirantes, na estrada, na rodovia Bandeirantes, era 1h e pouco da manhã, tudo fechado. De repente a gente está vindo e vê a luz acesa num posto de gasolina. Fernando entrou. A gente babado de fome, já era 1h e tanto da manhã. E eu rapidamente fui até o balcão. Ali havia uma estufa. E nessa estufa, 2 bolinhos. E eu disse ao garçom: por favor, o senhor nos dá esse bolinho? Ele disse: eu, se fosse o senhor, não comia, não. Isso criou um afeto nosso. Aliás, quando a gente pode, a gente passa por lá. Atenção, olha que pessoa excelente. Ele não se contentou em ser exclusivamente um vendedor. Tal como o faça o teu melhor, não pode sê-lo pela maldade, pelo indecente, pelo inaceitável. Embora fosse um negócio, uma regra boa na vida é: não fazemos qualquer negócio. Só que ele não se contentou, olha que interessante, em dizer: o que eu posso fazer? Nós dissemos: e não dá pra gente pedir um sanduíche. Ele disse: a essa hora a cozinha já fechou. Atenção no que eu vou dizer agora, porque é isso que marca o passo de uma pessoa que procura excelência na atividade dela. E em vez de dizer: a cozinha já fechou, o que eu posso fazer? Ele disse: como vocês estão com fome, eu vou preparar um sanduíche frio. Se vocês não se incomodarem, eu pego o pão, coloco um pouco de manteiga,
né, de presunto e queijo. Ótimo. O que ele fez? O melhor na condição que ele tinha, enquanto ele não tinha condições melhores para fazer melhor ainda. Olha que interessante. Esta frase que eu acabo de dizer é uma frase que é repetida por mim em muitos momentos e ela parece quase como um mantra em alguns lugares. É muito comum que Cláudio e eu entremos, por exemplo, num restaurante agora, né, com um possível retorno, que a gente entre num hotel, que a gente entre num táxi e o garçom ou o taxista ou o recepcionista olha para mim, vê quem sou e diz: faça o teu melhor na condição que você tem, quando você não tem condições melhores para fazer melhor ainda.